Olá, sou Noah e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência que mudou o rumo da minha vida de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Trata-se de uma jornada envolta em mistérios, lendas antigas e forças que desafiam tudo o que consideramos real. Tudo começou de forma aparentemente inocente, com uma simples menção, quase sussurrada, sobre uma cidade esquecida pelo tempo, chamada Blackwood. Blackwood não era um nome que aparecia nos mapas tradicionais, tampouco nas rotas turísticas conhecidas. A cidade era envolta por uma aura de mistério, com histórias que passavam de geração em geração, sempre com um tom de aviso. Diziam que quem entrava em Blackwood raramente saía o mesmo, se é que saía. Falavam sobre pactos secretos, rituais antigos e forças ocultas que habitavam as sombras da cidade. Isso, é claro, só serviu para aguçar ainda mais minha curiosidade. No início, achei que era apenas mais uma daquelas lendas urbanas exageradas, mas havia algo diferente nas histórias sobre Blackwood. Elas vinham sempre acompanhadas de um silêncio incômodo, de olhares desconfortáveis e de mudanças súbitas de assunto. Era como se até mesmo falar sobre a cidade atraísse consequências. Impulsionado por essa inquietação crescente, tomei a decisão de visitar Blackwood. Não sabia ao certo o que esperava encontrar, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Era como se um fio invisível me puxasse para lá, como se a cidade mesma me chamasse. Preparei minhas coisas, pesquisei tudo o que pude encontrar, que não era muito, e me coloquei a caminho. Desde o momento em que meus pés tocaram o solo de Blackwood, percebi que havia algo profundamente errado naquele lugar. O ar era mais denso, como se estivesse saturado de uma energia antiga e pesada. O céu tinha um tom acinzentado, mesmo em pleno dia. As ruas estavam vazias, silenciosas, mas não com o tipo de silêncio comum. Era um silêncio carregado, quase como se o próprio espaço estivesse prendendo a respiração. Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedo, ouvi um som distante, sutil, como um sussurro que se repetia em intervalos irregulares. Era como se vozes falassem bem ao lado do meu ouvido. Mas quando me virava, não havia ninguém. As casas, antigas e cobertas por eras, pareciam me observar. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo constantemente vigiado. Foi em uma dessas ruas que conheci um morador local. Ele surgiu do nada, como se soubesse exatamente onde eu estaria. Era um homem de meia idade, com olhos profundamente escuros, quase hipnotizantes, e uma voz calma, mas carregada de um peso que eu não conseguia explicar. Ele se apresentou apenas como Elias, e parecia conhecer mais sobre mim do que deveria. Ele falou sobre os pactos, sobre as tentações que muitos enfrentavam ao chegar ali, e sobre o preço que se pagava por mexer com o desconhecido. Elias me alertou para não seguir adiante. Disse que a cidade testava os forasteiros, que brincava com suas mentes até que eles se perdessem de si mesmos. Mas, contra todo bom senso, eu não consegui parar. Havia algo naquela cidade que me prendia. Era como se quanto mais eu descobrisse, mais eu queria saber. Cada história que ouvia, cada sussurro que captava, me empurrava mais fundo naquele labirinto de sombras e segredos. Conforme investigava, descobri relatos de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que haviam feito pactos em troca de poder, fortuna ou juventude eterna. Mas todos os relatos tinham um final semelhante: arrependimento, loucura ou morte. Os sortudos apenas desapareciam. Outros tinham destinos bem piores. Encontrei um antigo diário escondido em uma igreja abandonada, cujas páginas estavam cobertas de confissões perturbadoras. A autora falava de rituais realizados em locais afastados, de vozes que falavam através dos espelhos e de sombras que rastejavam pelas paredes.
A noite em que encontrei o local do pacto foi a mais estranha de todas. Guiado pelos relatos do diário e pelos sinais que a cidade deixava, sim, deixava, cheguei a uma clareira escondida no coração da floresta que cercava Blackwood. O caminho até lá era tortuoso, cheio de símbolos estranhos talhados nas árvores. O ar estava pesado, a temperatura havia caído drasticamente e os sussurros haviam se tornado quase gritos abafados. No centro da clareira havia um altar de pedra, e ao redor dele, marcas no chão que pareciam ter sido feitas há séculos. Quando me aproximei, senti uma presença esmagadora, como se algo estivesse se aproximando de outro plano. Foi ali, diante daquele altar, que entendi o verdadeiro significado daquelas histórias. O pacto não era apenas simbólico, ele era real. A cidade era o portal, e aquele altar era a chave. As sombras ao meu redor começaram a se mover. Não de forma simbólica, mas literal. Elas se esticavam, se contorciam e tomavam formas quase humanas. Não havia vento, mas as árvores dançavam. Não havia ninguém ali comigo, mas eu ouvia claramente passos na vegetação. E no auge daquele momento, uma voz falou dentro da minha cabeça. Não era a minha, nem a de Elias. Era algo mais antigo, mais profundo e mais faminto. Fugi. Corri como nunca havia corrido em minha vida. E, mesmo hoje, não sei dizer se realmente escapei. Desde aquele dia, sinto que uma parte de mim ficou em Blackwood. Às vezes, vejo vultos nos espelhos, ouço sussurros à noite. E sinto que estou sendo observado, mesmo estando sozinho. Essa experiência me ensinou que há segredos que devem permanecer enterrados, portas que não devem ser abertas e perguntas que não precisam de respostas. Blackwood me mostrou que o desejo de saber pode ser a ruína de quem busca demais, e que às vezes a ignorância é realmente uma bênção. Espero que minha história sirva de alerta. Nem todo conhecimento vale o preço cobrado por ele. E, principalmente, nem toda cidade deve ser visitada. Se um dia você ouvir falar de Blackwood, pense 2 vezes antes de seguir o chamado. Obrigado por assistir até aqui. Se essa história te prendeu, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos sombrios, experiências enigmáticas e mistérios que desafiam a lógica. Até a próxima, se houver uma próxima.